Senhor, em nome de Jesus, eu clamo pelo mover do Teu Espírito, pela revelação da Tua Palavra. Eu clamo nesse momento para que os nossos corações estejam abertos para receber a palavra, o ensino, e que por meio deste ensino nós possamos ser edificados e crescer em fé. Que toda resistência à palavra caia por terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Dia 31 agora de outubro, se comemorou, se falou muito sobre o dia da Reforma Protestante. Eu fico feliz, porque tem se falado bastante sobre esse assunto. Inclusive aqui no Ministério Infantil foi ensinado sobre as 5 solas. Foi falado isso de púlpito aqui algumas semanas. Mas o que foi a Reforma Protestante? De forma muito resumida, a Reforma Protestante ela foi um movimento que deu início ali. O estopim foi Lutero, mas na verdade ela já veio antes. Mas foi Lutero que em 1517, ele era um padre católico, e indignado de ver como a igreja estava ensinando errado, como a igreja estava pervertida, se perdendo, se prostituindo. E quando ele tem o entendimento, ao ler as Escrituras, de que a salvação é pela graça, isso, seu coração queima, e ele se levanta contra os falsos ensinos, e ele prega as suas teses ali na porta da igreja. E a partir daquele momento, uma faísca é acesa, e um movimento que na verdade traz uma grande revolução no mundo, tanto que você estuda isso na escola, porque o movimento da Reforma Protestante, ele afetou a Europa, a economia, a vida social, e ele trouxe uma mudança no quadro geopolítico da Europa, e em consequência disso depois na América. Nós vivemos hoje consequências da atitude desse homem, de outros que se levantaram por conta disso. Esse movimento foi iniciado por Lutero para defender as Escrituras e as doutrinas bíblicas. E Lutero e os demais homens que sucederam Lutero tiveram que entrar em conflito para defender as verdades bíblicas diante de tanto falso ensino. Muitos até perderam a vida, foram perseguidos. Tudo isso para defender o Evangelho, para defender as doutrinas bíblicas, porque esses homens se levantaram como profetas da sua época para dizer: não, esse ensino está errado, isso não é a palavra de Deus, isso não é Evangelho. Dentre tantos ensinos errados, eu vou dizer que foi um dos motivos de Lutero ficar tão indignado, que era a venda de indulgências, a indulgência papal. Na época, a igreja que dominava o cenário dizia que para você ser salvo, você tinha que pagar indulgências. Então você tinha que pagar um valor
para que aí sim a própria igreja te dava um documento dizendo: você é salvo. E foi assim que se construiu um império. E diante disso, quando Lutero estava lendo as Escrituras, ele leu o livro de Romanos, principalmente, ele viu que a salvação é pela fé, é de graça, e que você não tem que pagar nada, não tem que fazer nada, não tem que merecer nada para ser salvo. Abra comigo o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. A carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Você deve ter esse texto memorizado. O texto diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, e é um dom de Deus. Quando Lutero leu textos como esse, e olhava para o cenário religioso da sua época, e via ali uma cobrança de indulgências, e se pregava dessa forma, dizendo: se você pagar, você será salvo. E era a exploração, o ensino era tão maligno que eles falavam: não, você pode fazer isso até pelos mortos. Se algum parente seu morreu e você não tem consciência e foi salvo, se você pagar, ele vai ser salvo. E aí, imagine quem não podia pagar o desespero. Imagine o desespero de quem não podia e não tinha recurso. Ele estava destinado a ir para o inferno, não por conta do seu pecado, mas porque ele não tinha recursos. E quando Lutero olhou para as Escrituras e viu isso, ele se levanta e ele aponta esse falso ensino e ele diz: não, está errado. Lutero foi perseguido, outros foram mortos, porque eles se levantaram. Essa fé de Lutero, ou da fé da Reforma Protestante, ela tem uma característica que nós precisamos restaurar em nós nos dias de hoje, porque ela não era uma fé passiva, não é uma fé de simplesmente eu creio e ponto, acabou, mas era uma fé ativa de eu creio e eu defendo a minha fé. No meio acadêmico se usa muito uma expressão que é você ser um apologeta, ou seja, um defensor. Eu tenho uma Bíblia apologética. Eu sempre uso o site apologético, porque são recursos que você tem para defender, para combater falsos ensinos. Então a fé da Reforma Protestante foi uma fé de que precisava não somente crer, mas defender-se dos falsos ensinos. E o movimento, ele nasceu, cresceu e se estabeleceu justamente dessa forma. Ele causou uma revolução que mudou a geopolítica do mundo. Ele afetou economia, afetou países, afetou nações, afetou um continente inteiro. Não porque esses homens apenas criam, eles defendiam a sua fé, eles se levantavam contra os falsos ensinos, eles arriscaram suas vidas e alguns perderam justamente para defender o Evangelho. Mas isso não é novo. No Novo Testamento nós temos vários e vários textos,
tanto Pedro, como João, como Paulo, que eles se levantavam para defender as Escrituras, e se levantavam contra os ensinos errados, porque nós não temos apenas que ensinar para as pessoas o que é certo, mas também temos que mostrar o que é errado. E assim com a nossa fé. Nesses dias eu tenho falado sobre fundamentos. E hoje eu quero encerrar essa série de mensagens que eu preguei aqui hoje, falando justamente sobre isso. Deixa eu dar alguns exemplos. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Abre aí a sua Bíblia. Colossenses 2, 8. O livro de Colossenses, na verdade, a carta aos Colossenses, é uma carta apologética. Ela foi escrita com o intuito de refutar um falso ensino, de refutar os falsos mestres da época. A carta de Colossenses ela é praticamente inteira para esse propósito. Mas isso está muito explícito no versículo 8, que diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize. Ele usa uma palavra forte, né? Escravizar. A filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então veja bem, Paulo está escrevendo: tome cuidado para que ninguém vos escravize. É possível ser escravo de um ensino errado. E é importante nós colocarmos isso, porque um escravo ele perde direitos de ir e vir. E é possível pessoas se tornarem escravos de um ensino que as aprisione e tirem o seu direito a ter a liberdade de ir e vir. E não é de ir e vir geograficamente, não, mas é de pensar. E quando você está limitado no seu pensar, você está limitado em muita coisa, você perde muita oportunidade, você é privado de viver os benefícios da palavra de Deus por conta disso. Por isso que a Bíblia fala muito de uma mente renovada. Então o que eu tenho feito aqui nesses dias, nesse púlpito, não só eu, como os irmãos que têm passado, é que a gente tem se desgastado para ensinar a verdade, porque por meio da verdade você é liberto. Quem crê, diga amém. A verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação ela começa principalmente aqui. 2 Pedro, capítulo 2, Pedro também combate os falsos mestres e os falsos ensinos. Abre lá comigo, 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 1 diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. É interessante que ele fala que no passado tinha falso profeta, mas naquele momento estava surgindo falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, chegando a negar Cristo, trazendo sobre ti repentina destruição. Muitos, infelizmente, isso aqui era um alerta, tome cuidado, e ele está falando para a igreja, que dentro da igreja vai entrar falsos mestres e vão introduzir heresias, que vão fazer com que muitos sejam enganados. E aí ele fala no versículo 2, muitos seguirão esse caminho vergonhoso desses homens. Muitos, infelizmente, são enganados e seguem homens que são falsos mestres. E por causa deles será difamado o caminho da verdade.
em sua cobiça. Parece a igreja de hoje, muitas vezes, quando você olha por aí. Em sua cobiça, tais mestres, os falsos mestres, os explorarão. Como tem gente sendo explorada, infelizmente, com histórias que inventaram. Há muito tempo sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então Paulo é aqui, Pedro, falei de Paulo, mas agora é Pedro. Está dizendo, tome cuidado, porque esses falsos mestres introduzirão falsos ensinos, ensinos hereges, e que muitos serão enganados, e muitos vão seguir eles, e serão contaminados, e serão destruídos, porque foram enganados. 2 Timóteo, capítulo 4, volta um pouquinho, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo, Paulo também orientando Timóteo, que era um jovem pastor, e ali na sua congregação ele diz isso. Olha o versículo 3, pois virá tempo, eu não tenho dúvida que esse tempo chegou, não tenho dúvida nos dias de hoje, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina saudável. Se tem sã doutrina, é porque tem doutrina doente, tem falso ensino, ensino herege. Pois virá tempo que não suportarão a sã doutrina, não suportarão. Quando você pregar uma sã doutrina, você sabe que essas pessoas, como elas reagem? Quando você prega a verdade, você fala a verdade, quando você mostra a verdade do Evangelho, olha a reação dessas pessoas. Não suportarão essa doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Não quero ouvir isso. Eu vou para outro lugar, porque lá sim tem alguém que fala algo que é agradável, que vem de encontro à minha necessidade, que não confronte o meu pecado, que aceita eu do jeito que eu sou, e é assim mesmo, que não se mete, que não faz, e que aceita que eu posso tocar e continuar aprontando, que eu posso continuar fazendo, e que não vai colocar peso, vai ter comichão nos ouvidos, não aguenta, fica inquieto. Nós que pregamos aqui, nós percebemos a reação das pessoas, e tem alguns assuntos que eles são mais espinhosos, e quando a gente toca aqui, você percebe que teu irmão começa a dançar na cadeira, e ele fica inquieto. Você fala de dízimo, nossa, tem irmão que fica, ai meu Deus do céu, eu vim para a igreja para ouvir de dinheiro, quero arrancar meu dinheiro. Quando você fala de submissão, principalmente tem mulher que já fica, ai meu Deus do céu, ai, que me dá uma coceira, uma angústia. Assuntos que são espinhosos. O texto diz que esse tipo de gente se junta a doutor para si mesmo. Ele vai atrás de quem prega aquilo que ele quer ouvir, que massageia o seu ego, que fala, você é o centro do coração de Deus, e que Jesus fez tudo por você, que você é lindo, que você é maravilhoso, que você é perfeito. Esse evangelho que não é o evangelho que eles querem ouvir. Para que eu vou para a igreja domingo? É só ligar a internet. Eu tenho um cardápio amplo. Eles terão comichão nos ouvidos e juntarão para si mesmos, mas segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, ou em algumas traduções, fábulas. Como tem gente que gosta de misticismo.
Não, eu vou lá porque lá vê anjo, porque lá tem profecia, eu vou lá porque lá tem isso, porque tem gnomo, e tem não sei o quê, e tem véu, e faz, e é um misticismo, e é lá, porque lá eu sinto. Você sente algo, mas não tem verdade. O tema dessa mensagem é: por que você crê? Seja sincero para você mesmo. Por que você crê? Você conseguiria defender a sua fé hoje e dizer: não, eu creio por causa disso? Se você entrasse numa roda de discussão, qual seria a sua posição se alguém questionasse a sua fé e colocasse em xeque a sua fé? Como que você responderia a isso? Quando você vê algo errado, como que você vê? Você consegue perceber que está contrário às Escrituras ou não? Tudo é lindo, maravilhoso, é de Deus, é Bíblia, é o mesmo Deus, está bom demais? Ou a gente consegue identificar e falar: opa, peraí, tem alguma coisa errada. Nos dias de hoje, mais do que nunca, nós precisamos do mesmo espírito da reforma protestante, de homens e mulheres que se posicionam em fé, que defendem a sua fé, que dizem: não, peraí, está errado. Eu não estou aqui para ser agradável a todos ou para fazer o politicamente correto. Porque o problema do politicamente correto é isso. O politicamente correto cala as pessoas. Então eu prefiro não falar, porque se eu falar, alguém pode não gostar muito, então eu fico na sala de aula quieto, eu fico no ambiente quieto, porque assim, se alguém falar: tá bom, né? Tudo é lindo. Não está bom não, isso está errado. Esses dias, conversando num lugar onde tinha um homossexual, e ele me perguntou sobre a homossexualidade na Bíblia. Eu falei: é pecado. A Bíblia fala que é pecado. Porém, falei para ele: isso não quer dizer que eu não te ame, que eu não gosto de você, ou que faz de você o meu inimigo. Você não é meu inimigo porque você escolheu viver no pecado. Mas eu preciso te dizer que é pecado. Que segundo as Escrituras Sagradas, você está no pecado. Te respeito porque você escolheu essa vida e ponto. Mas é pecado. Mas falei para ele: não faz de você o meu inimigo. Não tenho nada contra você, é uma escolha tua, mas é pecado. Nós precisamos ser muito claros hoje em dia. Todas essas advertências, tanto de Paulo como de Pedro, e nós poderíamos puxar outros assuntos, João fala sobre isso, porém todas elas são uma advertência para a igreja ter cuidado com, primeiro, falsos mestres. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tem muito falso mestre. Você que fica vendo na internet, toma cuidado, porque está cheio de gente ensinando o que não é Escritura, que não é Evangelho. Tem muito falso ensino transvestido de coisa boa, mas não é. Não é. Mas é de Deus, tem nome de pastor, mas não é. Não é de Deus, não é pastor, não é pastora, é um mentiroso, charlatão, sem vergonha. E nós precisamos nos posicionar: não é. Não concordo com isso. Não, vem aqui e faz um pix agora, porque se você fizer um pix, eu vou orar por você e vou liberar os céus. Mentira, enganador, fraudulento, falso mestre, mas não é verdade, não é bíblico, e não deve ser assim. Mas ele vai orar, mas não é uma oração que está segundo as Escrituras, porque na Bíblia não tem ninguém que cobrou por oração. Por que você aceita cobrar? Então eu preciso me levantar e dizer: está errado. Também foi uma advertência contra os falsos mestres e falsos ensinos.
Queridos, eu falei aqui da indulgência que era cobrada na época, isso estou falando em 1517, mas eu quero te dizer, querido, esse mesmo Espírito atua ainda hoje, está cheio de igreja cobrando indulgência. Está cheio de igreja com placa de evangélico cobrando indulgência, dizendo: se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Dizendo: olha, você precisa trazer o seu Isaac aqui, porque se você trouxer o seu Isaac, aí sim Deus vai fazer alguma coisa, porque você tem que sacrificar. É a mesma coisa, é o mesmo princípio sendo aplicado. Olha, se você honrar o pastor e der um carro novo para o pastor, aí sim você vai ser, olha, muito abençoado. Está errado. Não misture as coisas. Claro que se você quiser dar um carro para o pastor, eu aceito. O pastor Edmar está aí aberto a negociações. Mas não faça disso algo que vai trazer um benefício maior, porque você fez isso. É claro que um coração generoso com a obra, mas não faça disso uma troca. Como se você apresentasse algo e falava assim: olha, Deus, eu estou, um Bitcoin espiritual, eu compro por 10, mas lá na frente eu vou vender por 100. Está errado. Principalmente se alguém colocar que a salvação, ela tem um preço. Não. A salvação é pela graça por meio da fé. Não vem de vós, mas é dom de Deus, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. E os apóstolos da sua época, eles estavam se levantando, e por que eles escreveram isso? Porque eles estavam se levantando contra esses falsos mestres, falsos ensinos, e principalmente essa advertência era para que a igreja tomasse cuidado com o resultado, ou normalmente o que eles encontravam com falsos mestres e falsos ensinos. O misticismo dentro da igreja. Pedro ainda escreve: toma cuidado com esses falsos. Paulo escreve, né, Timóteo, porque eles vêm carregados de muito mito. Nós temos visto a igreja nos dias de hoje sendo invadida por misticismo. Alguns lugares está mais parecido com um centro espírita que com uma igreja. Porque é o sal grosso, a rosa ungida, o cordão não sei do que, tudo é um misticismo. Você precisa entender que existe uma diferença muito grande entre ser espiritual e ser místico. Está cheio de gente que é místico, mas não é espiritual. Ele vê anjo, diz que vê. Não, porque estava passando e senti um vento assim. Aí quando olha a porta aberta da cozinha, que entrou o vento, bateu. Não, mas ele já, é Deus falando comigo. Pastor, mas você não crê em experiências assim? Creio. Não estou colocando em xeque a experiência da pessoa, mas a sua experiência nunca será acima das Escrituras. Ela precisa, no mínimo, estar em concordância com a Escritura. No mínimo. E os apóstolos, eles estavam entrando, se levantando contra os falsos mestres e falsos ensinos, mas principalmente, algo que estava entrando dentro da igreja, e eles estavam defendendo a igreja disso. O trabalho do apóstolo, né, diferente do que a gente vê hoje, sobre essa questão que o apóstolo é como um título, parece que ele é um cara acima do normal. Então o pastor, ele é alguém que está aqui no chão de fábrica, mas o apóstolo parece que virou um diretor, né, alguém acima da média, e que ele tem mais relacionamento com Deus. Mas isso é balela, irmão, isso é tudo mentira, isso é balela. Em nenhum momento a Bíblia fala sobre título. O apóstolo, a palavra apóstolo é enviado. O apóstolo é aquele que estabelecia o parâmetro na igreja.
O apóstolo é aquele que defendia a igreja dos falsos ensinos. Então esses homens estão sendo apóstolos ali, porque eles estão se levantando contra esses falsos mestres e falsos ensinos. Agora tem outra gente transvestida de apóstolo, que na verdade ele é que produz o falso ensino, ele que é o herege. E um dos ensinos que estavam entrando na igreja naquela época era o gnosticismo. E o que é gnosticismo? Hoje eu quero despertar você para algumas coisas. Mas eu estou aqui hoje mais como um mestre, para ensinar a igreja. O gnosticismo, ele vem de uma palavra grega, gnose, que é conhecimento. Então, o gnóstico, portanto, é quem adquire um especial conhecimento e vive segundo esse conhecimento. Então, o que é o gnosticismo entrando na igreja? Os gnósticos, eles se opunham contra a fé simples cristã. Então, não basta crer em Cristo, ponto. Não, tudo bem crer, mas você precisa conhecer, você precisa de um conhecimento mais profundo, mais elevado. Então, para que você pudesse viver a fé cristã, não bastasse apenas crer em Cristo e viver segundo as Escrituras. Não, você precisava buscar experiências maiores, que iriam te levar a níveis maiores. Eles achavam que se você buscasse esse conhecimento, você se auto-melhoraria. Guarda isso. Você se auto-melhoraria, então era você o responsável por você se tornar uma pessoa melhor. Eu estou falando de algo que acontecia lá atrás. Mas está cheio de gente pregando isso hoje. Esse evangelho coach nada mais é do que isso. Não, não é o evangelho, é você. O negócio é com você. Vira a chave. Destrava. O negócio está aí dentro, Carlão. Libera aí, Carlão, porque você é o responsável por você mesmo. E está cheio de gente que gosta de ouvir esses camaradas. Esse Pablo Marçal, para com isso, irmão. Se liberta disso, se converte. O cara é bom, que bom, o cara é um falso mestre. Não tem nada em alguém que ensina errado. Tem nada de bom em alguém assim. Ah, não, mas ele ganhou muito dinheiro. Claro, tonto, paga para... Aí ele ganha dinheiro. Para ensinar tonto. Que quer ensinar outros tontos. Os gnósticos, eles se consideravam pensadores profundos e tentavam explicar os mistérios da criação e o problema do bem e do mal. Então, qual que é o problema do gnosticismo? É que eles queriam encontrar uma resposta para o homem fora de Deus. Então muitos até desconsideravam até o pecado, porque o problema não é o pecado, até equilibravam isso. Você tem o bem, mas você tem o mal, e o mal dentro do bem é uma mistura, e não é bem assim. Quando você olha para algumas religiões praticadas nos dias de hoje, você vê muito disso, porque o gnosticismo também não era novo na época, ele era um resultado de religiões pagãs que vinham e foram ali misturando-se, e aí virava uma bagunça, e eles pegavam um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e criavam a sua própria religião. Então não é nada novo. Mas tudo isso para desvirtuar, porque qual que é
o propósito por trás de todo falso ensino? Tirar Cristo da história. Como eu identifico uma seita? Dou aula de seitas e heresias e eu sempre falo isso, é simples. Quando você olha lá o parâmetro da fé, pode até conter Cristo, mas Cristo é secundário ali. É Cristo e mais alguma coisa. Mas Cristo não é Senhor, Cristo não é divino. Eles desqualificam a Cristo, tiram a divindade de Cristo. Todo lugar que ensina isso é uma seita. Então, o gnosticismo, ele se opunha à fé simples. Quando você olha o livro de Colossenses, você vai ver que Paulo está dizendo isso. Olha, não se aparte da fé, daquilo que vocês aprenderam. Olha, da maneira como vocês começaram em Cristo, continuem pela fé. Porque a pessoa, às vezes, ela entra na igreja e ela crê, mas chega uma hora ela acha que só crer não é possível, você tem que fazer mais alguma coisa. Então eu preciso ir para um retiro, eu preciso fazer uma oração de quebra de maldição, porque deve ter alguma coisa no meu antepassado que diz que, e olha, eu tenho que fazer isso repetidamente, várias vezes, porque deve ter muita coisa, então eu preciso fazer isso. Então a pessoa ela começa a achar que só crer não basta, ela tem que fazer alguma coisa. Ela precisa ter alguma coisa errada na vida dela, que está travando a vida dela, e que ela não avança por causa disso. Aí ela se aparta da simplicidade de Cristo, e ela vai começar a buscar um misticismo, alguma coisa, um profeta especial, um ungido especial, alguém que venha e coloque a mão na cabeça dela. Aí sim a vida dela vai mudar. Mas se ela crer em Cristo, isso não basta. Tem isso hoje, igreja? Está cheio. Está cheio. Está cheio de picadeiro por aí. Não é igreja, é um circo. É fato. Eu estou aqui defendendo o evangelho. Meu papel hoje é falar, não, está errado. Você vê muitas religiões, principalmente as fundamentadas no espiritismo, isso. Quando você vai lá ver, eu perguntei esses dias para uma pessoa, e eu perguntei, e a questão do pecado? Não, não tem pecado. E a questão da salvação? Não tem salvação, é reencarnação. Então eu tento nessa vida, se eu não conseguir, eu tento na outra, aí eu melhoro mais um pouco. Aí eu morro mais uma vez, eu tento na outra, eu dou uma melhorada. E cada vez que eu volto com upgrade. Parece um Motorola, G1, G2, G42, G52, não é isso? Quer dizer, se eu creio nisso, aonde está Cristo? Por que Cristo morreu? Por nada. Porque se sou eu mesmo, né, vivendo e morrendo, vivendo e morrendo, vivendo e morrendo, e morrendo e vivendo de novo, mas todo mundo esquece o que está escrito lá em Hebreus 11, 27. 9, 27. Agora pegou, peraí. Só estou errando o capítulo. Hebreus 9, 27. Vamos tentar achar lá? Estou mostrando Bíblia, irmão. Pega a Bíblia aí, abre a tua Bíblia. Isso mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer, quantas vezes? Quantas vezes, igreja? O que a Bíblia diz? Que o homem está destinado a morrer quantas vezes? E depois que ele morrer, vem o juízo. Então, todo lugar que ensina que você tem que morrer, viver, morrer, viver, morrer, viver, morrer, viver, não é Bíblia. Não é bíblico. Está cheio de lugar assim. Mas sabe o que é pior? Está cheio de crente que ainda, em alguma medida, parece que ele crê nisso. Por isso que ele fica brincando certas coisas. Fala, não, eu vou ter uma segunda chance. MacArthur,
um teólogo americano, descreve os gnósticos. Eles ofereciam uma mistura sinistra de ideias, mistos e superstições, os quais eram emprestados das religiões pagãs, de mistério e das filosofias humanas. Uma coisa muito... Hoje você enxerga isso, muita coisa, mas principalmente na maçonaria. Maçonaria é isso. É uma mistura de fé cristã com pirâmide, o olho de Ra, é um negócio lá de Salomão, do Egito, de bode. Então, crente pode ser maçom? Claro que não. Porque qual que é a ideia da maçonaria? Você aqui tem um conhecimento superior, você não precisa. Vou ver que normalmente você encontra, quando você conversa com um maçom, normalmente você fala de igreja, ele coloca, nós somos superiores. Nosso conhecimento é superior. Isso é para o raso. Isso é para gente rasa. Não tem gente que, ela não precisa nem ser maçom, mas ela não se acha tão excelente e tão boa que ela fala assim, você vai para a igreja? A igreja é boa para você, mas para mim não precisa ir para a igreja. Porque eu sou bom, já estou num nível de revelação que eu não preciso. Você conhece alguém assim? Eu estou cheio de gente que eu conheci. Ela tem um tom arrogante, que eu sou bom. Você vai para a igreja? Que bom, para você é bom, muito bom a igreja. Tipo assim, você é uma besta que não sabe de nada, você precisa de ir na igreja, mas eu não. Olha como você vê muita coisa. Então, aquilo que os apóstolos defendiam na época, é o que nós precisamos defender hoje. Ou nos defender. O pensamento gnóstico, ele oferecia possibilidades para os inventores de religiões, por meio dos quais cada falso mestre poderia inventar a sua própria seita. Aí você fala assim, mas como? Está cheio de gente quando você fala de fé, ele fala, não, eu acredito em Deus, mas do meu jeito. Você conhece alguém assim? Não, eu acredito em Deus. Nossa, Deus é maravilhoso. Toda religião leva a Deus, né? É tudo mesmo Deus, né? Não é assim? Mas é mentira. Eu não sirvo ao mesmo Deus, o Alá, que os Maomé pregam, que os muçulmanos pregam. Existem seitas cristãs que ainda defendem que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo. Que não? Como que um Deus sanguinário do Antigo Testamento vai ser o Deus de amor? Então houve uma mudança. O Deus do Antigo Testamento, ele houve um upgrade. Ele deu uma renovada. É a igreja que pensa assim. E esse conceito ele é tão intrínseco no homem que muita gente pensa dessa forma. Ele cria a própria religião dele, a própria estrutura de fé, a própria consciência de que não, eu creio em Deus, mas assim, eu creio do meu jeito. Então, alguns falam assim, eu sou gnóstico. Ele nem sabe o que é gnóstico, mas ele fala que é gnóstico porque ele acha que é bonito falar gnóstico. O problema é esse, cada um poderia ter o seu entendimento de Deus. Então não é mais o Deus das Escrituras, o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus que eu crio a minha maneira, do meu jeito formatado para mim. Então se ele é formatado para mim, é o Deus que me aceita e que não me questiona quando eu estou no pecado. E que na verdade nem tem esse assunto entre a gente, porque ele me ama. Está cheio de gente entendendo. Essa hipergraça ensinada em muitos lugares tem gerado esse tipo de mentalidade. Não, eu estou na graça agora, o que é isso? Eu posso? Esses dias eu vi um rapaz questionando aquela moça, que era crente, que não é mais, mas diz que é, André Surak, e ela falou assim, não, mas eu... O cara falou, mas você não se sente como pecador? Você não está fazendo coisa errada, fazendo o que você está fazendo, se prostituindo? Ela falou, não, Deus me ama, eu estou na graça. Eu sei que eu continuo sendo amada. Essa mensagem que ela é amada, e que isso está sendo pregado hoje de uma forma absurdamente
exagerada. Eu não estou dizendo que nós não somos, porque somos. Mas o problema é quando eu acho que eu sou amado ao ponto de não ter responsabilidade. Faz com que pessoas como ela e tantos outros fazem isso. É como o Neymar, que se acha cristão, mas fica pegando mulher, traindo mulher, e todo mundo acha que é lindo ser cristão assim. Não é. Não dá testemunho. Não sustenta o testemunho. Mas ele vai na igreja. Isso não garante nada. Mas alguém pode argumentar, mas tem muita gente pior, sim. Mas nós não olhamos para quem é pior. Eu olho para Cristo. A minha régua é Cristo. Eu cresço e amadureço a estatura de Cristo. O problema do gnosticismo, e que a gente vê hoje muito, é que Cristo se tornava desnecessário, pois a salvação ou elevação é por meio do conhecimento. Então você precisa um conhecimento especial. Então, quando eu falo isso, o que eu estou dizendo? Eu ignoro a obra da cruz do Calvário. Então, irmão, se você pensa assim, não tome ceia hoje. Porque a ceia é para quem crê na obra de Cristo. A ceia não é para eu aqui ter um momento da minha espiritualidade renovada. A ceia é para fazer memória aquilo que Ele fez. Ou seja, eu sou um pecador e que eu preciso de perdão. E esse perdão veio por meio do sangue de Jesus derramado na cruz. O Cordeiro que morreu em meu lugar me perdoou e me redimiu. Isso é fé em Cristo Jesus. E é nisso que nós cremos. E é por isso nós estamos aqui. O gnosticismo, ele ensinava que Cristo não é Deus. Ele pode ser um bom profeta, um homem iluminado, mas ele não é divino. Aí que está o problema. Porque se você olha lá em Filipenses, abre comigo lá. Olha o que diz Filipenses. Capítulo 2, versículo 5. Diz assim, Filipenses, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Versículo seguinte, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia se apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Próximo. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele era Deus. E aqui entra uma coisa complexa. Porque na cristologia você aprende que Cristo ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Em forma de Deus não teve usurpação de ser Deus, mas ele veio e se transformou homem, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. A sua humanidade foi morta na cruz, mas ele continuava a ser divino. E isso manifesta porque ele ressuscitou. E os gnósticos diziam também outro problema. Que Jesus não veio em carne, ele é apenas um espírito. E aí, 1 João 2, 22, João combate isso. E ele compara com o anticristo. Primeira carta de João, capítulo 2, 22. Ele diz assim, vamos para o 18, só para você entender o contexto. Isso aqui é um alerta para você, irmão. Essa carta não foi escrita apenas para a época, ela é para nós. Olha como João trata, filhinhos. Esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido.
Por isso sabemos que é esta última hora. Então ele está dizendo, o anticristo é uma figura. Mas antes desse anticristo se manifestar, haverá muitos anticristos, que é o mesmo Espírito atuando. Homens que vão induzir outros a erro. Agora, sabe o que é pior disso? É o que ele escreve agora no versículo seguinte. Da onde está saindo esses anticristos? Eles saíram do nosso meio. Está falando para a igreja. Estava lá pregando. Estava lá batizando. Estava lá liderando. Eles saíram do nosso meio. Estava lá adorando. Sentado num banco de igreja. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Quando você encontrar algum desviado, entenda uma coisa, que a maioria nem era do nosso. Porque se fosse, estaria aqui. Ah, mas eu vi fulano falando, fazendo tudo errado, o problema é dele. Mas ele estava lá, estava, mas não estava. Você entende que estava, mas não estava? Agora a pergunta é a seguinte, você está aqui ou não está aqui? Você está no nosso meio, vai permanecer no nosso meio, daqui a pouco também vai sair para fazer besteira. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Aí o versículo seguinte. Mas vocês têm a unção que procede dos santos e todos vocês têm o conhecimento. É interessante que ele fala, vocês têm a unção e a unção te dá o conhecimento, não é revelação. Deixa eu trazer um ensino aqui, porque tem muita gente entendendo errado. Ah, eu não tenho essa revelação, porque eu não tenho a revelação, então eu não faço. Deixa eu te falar uma coisa, a partir do momento que você tem o conhecimento, você tem a responsabilidade de obedecer ao conhecimento, e não por revelação só. Ah, eu conheço que tem que dar o dízimo, mas eu não tenho a revelação do dízimo. Está errado, se o fato de você conhecer, você precisa obedecer. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Ah, mas eu não tenho muita revelação sobre esse assunto, mas você já tem o conhecimento. Quando você é exposto ao conhecimento, agora você tem a responsabilidade de obedecer às Escrituras. Ele fala assim, você tem a unção, que procede dos santos, e todos vocês têm conhecimento. Ide por todo mundo pregar o evangelho, ensinai, não está falando por revelai. A gente estava conversando com a Rafaela esses dias no carro, e a gente estava falando algumas coisas, ela falou assim, uma coisa que a gente percebeu nos dias de hoje, que não tinha na minha época que eu me converti há 25 anos atrás, um exemplo, quando eu me converti jovem, com 21 anos, a minha esposa com 17 anos na época, quando você se convertia era uma coisa lógica, crente não pula carnaval, acabou, era uma coisa óbvia. Você se converteu, você começava a se relacionar com alguém, você não transava, você não tinha relacionamento sexual. A vida sexual é uma intimidade pós-casamento, ponto. É uma coisa óbvia, por mais que você tivesse luta contra aquilo, mas era óbvio na nossa cabeça. Hoje não. Hoje você tem que discutir com as pessoas, querer mostrar que crente não pula carnaval. E tem gente discutindo, inclusive foi pastor esse ano na internet, dizendo que pode. Isso é um falso mestre. E que alguns falam, não, pode transar um pouquinho antes, para dar um test drive, para saber se é isso mesmo que quer. Se você faz isso, se você não é casado, você está em pecado. Isso é fornicação. Fornicação é pecado, ponto. Mas parece que hoje as pessoas têm comichão nos ouvidos. E elas não querem ouvir a sã doutrina. Elas querem viver como o mundo. E por conta disso, meu Deus, eu preciso encerrar. Não vou pregar o final. Nesse período que a igreja estava tendo que combater os falsos ensinos, foi no século II e o século III, principalmente, que a igreja escreve o credo apostólico.
E um dos motivos da igreja escrever o credo apostólico foi porque a igreja precisava deixar claro o que eles criam. Eles documentaram isso, ou seja, eu creio nisso e o que estiver fora disso eu não creio. O credo apostólico ele era dado principalmente aos novos na fé e aos candidatos ao batismo, justamente para eles crerem. E era prática da igreja, principalmente no dia do batismo, o candidato ao batismo ter que declarar o credo apostólico. Aí você fala assim, mas o credo apostólico é da igreja católica? Não. A igreja católica pegou isso que era da igreja primitiva e fez uma adaptação. Quem foi católico aqui? Levanta a mão. Vamos rezar o credo apostólico? Vai passar ali para quem não sabe. Todo mundo junto, igual a igreja. Quando eu falar 3. 1, 2, cadê? 3. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Alguém está falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Não tem problema se fizer isso. O credo apostólico ele foi escrito justamente para que em poucas palavras, mas ele não substitui as escrituras, ele é apenas um pedagogo, aquele que nos orienta, mas ele não é substituto das escrituras. Porém é simples. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós cremos em Deus e unicamente em Deus e somente em Deus. Para nós não há outro objeto de fé, de adoração e de devoção, senão o próprio Deus. Quem crê, diga amém. Então, se você crê dessa forma, por que você ainda está falando que você é de virgem, de aquário, de peixes? Se você crê num Deus que é criador nos céus e da terra, por que você ainda crê que a conjunção entre Júpiter e Marte vai afetar a tua vida? Hein? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, no qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. O que eles estavam querendo dizer? Que Cristo era real, foi uma pessoa que nasceu, que cresceu, que morreu, era um ser humano real, que não era um espírito, que não era uma ideia como os gnósticos queriam colocar, porque se você faz isso, você tira o poder da redenção, porque a redenção ela só poderia ser concretizada se o sangue de um justo fosse derramado. Agora, se Jesus ele é espírito, não teria sangue para ser derramado, e se não houvesse sangue para ser derramado, o homem não era redimido. Por isso que a ceia foi instituída por Cristo. O meu sangue que foi derramado na cruz, o sangue de uma nova aliança. Ele foi crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. O que o texto está querendo dizer? Jesus ressuscitou. Ele morreu como homem, mas ressuscitou, venceu a morte. E porque ele venceu a morte, agora nós estamos em Cristo e nós vencemos a morte. Tanto que o texto diz assim o seguinte: subiu ao céu e está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos.
Ele não só ressuscitou, mas agora ele está numa condição, numa posição. Porque a Bíblia fala que hoje nós em Cristo somos mais que vencedores. Agora Cristo, ele conquistou uma posição, e todo aquele que crê nele também está na mesma posição. À direita do Deus Pai, nós estamos na posição de vencedores. Quem crê, diga amém. Porque essa foi a justiça feita por Cristo. Essa é a justiça. Ele morreu no meu lugar, e agora eu sou salvo. Creio no Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mas é o próprio Deus. E nós cremos que esse Deus, por sua infinita misericórdia, ele se manifestou hoje por meio do Espírito Santo. E mais, ele decidiu morar dentro de mim e dentro de você. Creio na Santa Igreja de Cristo, e alguns falam católica, apostólica, romana. Eu posso dizer que eu sou católico apostólico, porque católico quer dizer universal. Nós cremos na Igreja universal, não a do Reino de Deus de Macedo. Eu creio na Igreja universal, que é a igreja de todos os santos, de todos os crentes. Essa igreja aqui, vocês me ouvem muito usar a expressão igreja local. Igreja local é essa que nós congregamos, a igreja física, palpável. Mas nós fazemos parte da igreja universal, a igreja católica. Ou seja, é a igreja que é o corpo de Cristo na terra. É a igreja que ela não está presa a esse tempo, é a igreja de todos os santos, de todas as épocas, a igreja que se reunirá com o Senhor na glória. É uma igreja apostólica? Sim, porque nós cremos na doutrina dos apóstolos. Mas ela não é uma igreja romana. Porque a nossa sede não está em Roma. Papa não é o nosso rei. Mas Cristo continua sendo o nosso Senhor. Creio na comunhão dos santos. Porque para nós a koinonia, que é a palavra no grego usada para comunhão, é o relacionamento dos santos. Você não é apenas alguém que vem à igreja, mas você é alguém que pertence à igreja. E nós praticamos a comunhão, o estar juntos, o caminhar juntos. Nós cremos na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Quero lhe fazer uma pergunta, a banda pode subir rapidamente, a ceia se organize. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta hoje. Você está pronto para defender a sua fé? Aonde você trabalha? Aonde você estuda? Nos ambientes que você frequenta? Porque nós vemos hoje um crescimento, e preste atenção no que eu vou te dizer. Eu estou terminando. Porque nós tivemos um crescimento assustador da igreja evangélica nos últimos 30 anos. Mas em paralelo a isso, nós vemos um crescimento também assustador de desviado. Sabe por quê? Porque infelizmente a igreja tem falhado no quesito ensino, na formação desse cristão. Eu sei que às vezes você gostaria de estar aqui hoje, e nós teremos um momento para isso em algum domingo desse. Uma palavra que falasse a respeito de vencer os gigantes, atravessar a tempestade. Eu sei que você gostaria disso, e essas palavras e esse tipo de mensagem, ela tem o seu lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como ninguém que quer viver uma vida saudável pode viver
apenas de miojo e macarrão. Um cristão saudável não pode viver apenas esse tipo de mensagem. Nós precisamos de mensagens que nos tragam profundidade para que os nossos fundamentos estejam muito claros e muito firmes. Porque quando vier a tempestade, eu suporto. Porque há fundamento. Eu creio. Esses homens que escreveram isso, foram os mesmos homens que eram jogados no Coliseu e mortos, e vendo seus filhos sendo mortos. E mesmo assim, o relato histórico é que esses homens, mesmo em meio a isso, eles estavam adorando e não negavam a sua fé. Não abandonavam o seu Deus. Enquanto você viu um movimento de uma igreja que sob a opressão de César, a perseguição de César, uma igreja que era morta, assassinada apenas porque cria, não era uma igreja que fazia nada de errado. Homens e mulheres que criam e por conta da sua fé eram mortos, perseguidos e assassinados. Porque esses homens tinham fundamento. E perseveravam, capítulo 2, versículo 42 de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão dos santos. Eles perseveravam na doutrina, no ensino da palavra. Ficavam firmes estudando as escrituras e colocando fundamento dentro de si. Que diante das circunstâncias e adversidades, lutas e problemas da vida, seja uma doença, seja uma perca, seja uma falência, seja um problema qual for, esses homens se mantinham firmes, inabaláveis, como todo crente deve ser. Mas por que hoje você vê um movimento de gente mole? Abandonei porque o meu namorado me deixou. Abandonei porque perdi o emprego. Abandonei porque eu não consegui me casar, então Deus não vale nada. Homens e mulheres que abandonam a sua fé, quando vem um vento, quando vem qualquer ensino errado, parece um vagalume indo em direção à luz para que vai queimá-lo. Mas porque não tem fundamento. Porque foram ensinados a derrubar gigantes. Mas aí quando o gigante não cai na primeira pedrada, não sabe mais o que fazer. Quando a oferta não foi o suficiente, não sabe mais o que fazer. E agora, o que eu faço? Dobro a minha oferta para receber, para derrubar o gigante? Transfiro um pouco mais de dinheiro para que eu possa ver a tempestade passar? O choro durou uma noite, mas a noite ela está tão longa que eu não sei mais. Eu acho que eu vou abandonar. Porque essa noite virou uma semana, essa semana virou um mês, esse mês virou um ano, e eu estou na mesma situação, nada mudou, então não serve esse Deus. Um Deus que não faz o que eu gostaria que fizesse, que não cumpre os meus anseios e vontades pessoais, esse Deus eu não posso servir. Você está pronto para defender a sua fé no dia da luta? Porque defesa da fé é isso. É no dia da minha adversidade. Eu continuar firme, crendo. Mesmo que nada aconteça. Mesmo que nada mude. Mesmo que o varão não chegue, ou a varoa prometida não chegou ainda. Mesmo que o salário não aumentou. Mesmo que o desemprego chegou. Mesmo que eu ainda não esteja comendo a picanha que tanto me prometeram. Eu continuo firme no Senhor. Porque a minha fé está no Senhor. A minha fé é firme. O que é fé? Fé é o firme fundamento. Ela tem fundamento, ela é inabalável. Isso não quer dizer que eu não esmoreça, que eu não me entristeça, que eu não chore. Mas mesmo chorando, eu continuo firme. Mesmo doendo, eu continuo firme. Mesmo em meio à tempestade, eu descanso. Minha esposa leu uma frase que eu gostei tanto que eu gravei. Jesus trabalhava o dia todo, orava a noite inteira, mas no dia da tempestade ele dormia,
porque ele confiava em quem era o Deus da vida dele. A minha fé, ela me transforma em alguém nesse tipo de gente. Eu continuo sendo humano, eu continuo sofrendo as intempéries da vida, eu continuo entendendo que há coisas que acontecem e que ela não é fruto às vezes de uma má semeadura, ela é fruto de uma vida que eu vivo aqui nessa terra, que problemas nós temos, dificuldades nós temos, mas isso não mexe com a minha fé, eu continuo firme no caminho. Como Paulo diz, eu continuo olhando para o alvo que é Jesus Cristo.